senador Alessandro Vieira, que teve um desempenho extraordinário hoje na sessão da CPI, é preciso que se diga, é um senador do Cidadania, lá do Sergipe, eu que nem sou do Sergipe, me senti representado porque ele fez aquilo que eu cobrei ontem dos parlamentares. Foco em trazer o debate para o chão, em estabelecer a cronologia dos fatos e não deixar ficar aquelas saídas pela tangente por parte do general Eduardo Pazuello. Então é colocar ali as datas e fazer questionamentos objetivos. É isso que a CPI precisa estabelecer. O cronograma para gerar um relatório a respeito do que realmente aconteceu e não ficar na área de opiniões e de frases vagas e genéricas que conseguem contornar qualquer elemento que seja mais comprometedor. O Alessandro Vieira, ele mostrou que a CPI não poderia ser usada para desinformação. Então, depois dessa exibição de vídeo de alguns governadores falando a respeito de cloroquina, ele estabeleceu a ordem, mostrou que isso foi lá no começo da pandemia e em junho, quando veio o estudo internacional e toda a repercussão no mundo civilizado a respeito das conclusões científicas a respeito da hidroxicloroquina, esse medicamento foi descartado lá no mundo civilizado, como deveria ter sido aqui no Brasil. Até a Ludmila Rajar, né, que é uma médica que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde, o Marcelo Queiroga, que era o plano B da quarta vaga, acabou assumindo, porque ela viu que ia se meter numa furada, ela disse, não, lá no comecinho da pandemia, estamos falando de março de 2020, até no máximo abril. Ela mesmo testou ali como médica o uso da hidroxicloroquina, o que era natural naquele momento, por parte do médico, de acordo com a análise clínica do paciente. Não é autoridade pública que não tem nada a ver com ciência e medicina, receitando para a população se automedicar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então era uma experiência diante de uma epidemia de um vírus sem cura, um medicamento que foi aventado no exterior para o uso, no caso dessa doença, mesmo que ele fosse para outra, isso foi testado por médicos dentro de todo um monitoramento hospitalar. E aí vieram os estudos robustos e o medicamento foi descartado. Aqui no Brasil não foi descartado, porque aqui ele era a estratégia política, ele era a narrativa oficial de que existe um medicamento para essa doença, mas as elites, a esquerda, as organizações internacionais, todo mundo que está conspirando contra o governo Bolsonaro não quer dar para a população, só eles querem dar para a população uma maneira de salvar a própria vida. E se morrer gente é porque eles, né, o velho nós contra eles, que eu citei ontem e vou citar aqui de novo, não estão permitindo que vocês se mediquem, estão lutando para que vocês não tenham uma salvação. O discurso na prática era esse. Cada um com as suas palavras, cada um com as suas formulações, mas essa era a estratégia bolsonarista. Então fez bem o senador Alessandro Vieira de refutar a tentativa de desinformação na CPI, que é você mostrar um vídeo sem dizer exatamente quando ele aconteceu e a inconsequência daqueles que, apesar dos estudos, continuaram insistindo no caminho errado. Muito bem, a respeito do aplicativo Tratikov, eu citei ontem aqui no programa a reportagem da TV Brasil, que foi exposta aí pelo senador Rogério Carvalho. Para quem está ouvindo pelo rádio, não está vendo com imagens, ele pediu ali para um assessor segurar o celular e o assessor ligou ali, apertou um play num vídeo do celular com a reportagem da TV Brasil, que está circulando nas redes sociais e foi citada aqui por mim ontem. Esse que é um recurso, aliás, da história recente aí da política, de o parlamentar usar o celular ali com alguma gravação e colocar no microfone. Eu me lembro do Bruno Araújo, do PSDB, colocando uma gravação da Dilma no celular, ali no microfone, não sei se até na época se foi um gravador, falando sobre conta de luz, que ela disse que ia baixar, mas na verdade aumentou, e aí ele estava lembrando lá na Câmara dos Deputados. Então vários estão fazendo isso nessa CPI também. Portanto, o general Eduardo Pazuello mentiu deliberadamente a respeito desse aplicativo, e aí, como costuma acontecer no bolsonarismo, quando a mentira é refutada, quando você tem provas em contrário, aí surge uma revelação. Ninguém sabia que teve um hacker lá que teria operado
para fazer com que esse aplicativo viesse à tona, e aí o senador faz uma ironia que é ótima. Então o hacker, né, virou repórter da TV Brasil, a TV Brasil agora está sendo comandada por hacker. Lembrando que a TV Brasil era chamada TV Lula, já lembrei nesse programa, mas eu lembro de novo. Segundo o próprio ministro da propaganda, Fábio Faria, ela dá, como ele escreveu em rede social, 550 milhões de reais de prejuízo por ano. Bolsonaro, em campanha, prometeu extinguir, prometeu acabar com a EBC. E o que fez? O contrário. Não só manteve, como também usou de fonte de propaganda para ele e para o governo dele. E a ponto, inclusive, da EBC comprar uma novela de uma emissora governista. Portanto, é dinheiro que está indo da emissora oficial para uma emissora governista para exibir uma novela de acordo com a bandeira que o presidente diz defender, religiosa, etc., sem, evidentemente, ter o comportamento correspondente aos valores morais da tradição cristã, né? Mas isso é um outro assunto. Então, o Tratikov foi ao ar, foi dito que foi lançado e teve cerimônia do Ministério da Saúde, tem lá vídeo também do Eduardo Pazuello falando a respeito. E ele quis dar uma engambelada. Saiu agora há pouco, enquanto eu estava aqui me ajeitando para fazer o programa, a lista de 14 mentiras do Eduardo Pazuello durante a CPI. Ele começou o depoimento ontem, passou mal, até isso o Onyx Lorenzoni e outros bolsonaristas tentaram desmentir em rede social, foi atendido ali pelo médico, senador Alencar, que depois revelou ali o que aconteceu. Felizmente está bem para depor hoje, como está fazendo então nessa segunda etapa. Saiu agora há pouco a lista de 14 mentiras apontadas pelo relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, várias das quais eu iria falar aqui, e eu aproveito, portanto, para noticiar qual é a consideração por parte do relator a respeito desse tema. A gente tem, por exemplo, o caso do Tratikov. O Pazuello disse, essa plataforma ela não foi distribuída aos médicos, a plataforma não é um aplicativo, nunca entrou em operação. Essas foram as palavras, todas truncadas, né, com as gaguejadas de quem não está dizendo a verdade completa, do Pazuello. E de acordo com o relator, em 11 de janeiro desse ano, durante evento em Manaus, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Tratikov. É isso que eu estou falando, e o lançamento foi noticiado, inclusive, na TV Brasil. Então, isso entrou já na lista do Renan Calheiros das mentiras. Assim como aquela que eu apontei ontem. O Pazuello, na CPI, disse, em hipótese alguma, sobre ordens do Jair Bolsonaro nas ações do Ministério da Saúde. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Em nenhum momento o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer diferente de qualquer coisa que eu estava fazendo. Fecho aspas aí para o Pazuello. E segundo o relator, o vídeo divulgado em 22 de outubro do ano passado, que eu citei ontem aqui no programa, prova justamente o contrário. Pazuello disse na ocasião, é simples assim, um manda e outro obedece. Você teve também aquele episódio, já citei ontem, do Bolsonaro mandando cancelar num vídeo que foi para a internet. Aí o Pazuello disse, não, isso o que vai para a internet não quer dizer que é ordem para mim. Se referia justamente à vacina do Instituto Butantan. Deixa eu localizar aqui para ver qual é a alegação do próprio relator Renan Calheiros. Nunca o presidente da República mandou desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan, nem por uma vez. O presidente da República fala também como agente político. Declaração do Eduardo Pazuello. Vocês vejam que toda hora ele diz, não, isso é coisa de internet, ou o presidente também é agente político. Quer dizer, ele pode dizer qualquer bravata aí para vocês, entendeu? Mas isso não quer dizer que tem uma ordem interna, que é a maneira que eles encontraram, porque o Pazuello passou por media training, para que o Pazuello não comprometesse o presidente e assumisse a responsabilidade sozinho pelas suas decisões. É o título do meu vídeo que viralizou ontem nas redes sociais com um comentário desse programa, incomodou evidentemente a claque bolsonarista que não curtiu, que é o Pazuello no auge da sua obediência, blinda Jair Bolsonaro, fingindo ter atuado sozinho. Não é que ele posou ali de independente porque ele é independente. Não, ele está sendo obediente ao posar de independente no passado que ele não era. Essa que é a verdade. Ele estava seguindo ali o programa eleitoral do Jair Bolsonaro.
Ele está mais preocupado com 2022 do que em preservar a vida dos brasileiros no presente. É isso que ficou claro durante toda a pandemia. Então, o Pazuello, é bom lembrar, anunciou um protocolo de intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Citei isso ao longo da semana aqui. E um dia depois, Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal não compraria a vacina da China, que era como ele chamava, vacina chinesa do João Dória. Já mandei cancelar se ele assinou, disse na época o Jair Bolsonaro. Então você tem a ordem do Jair Bolsonaro sendo expressa por ele mesmo para a população brasileira. E o vídeo está registrado. E o Pazuello não disse nada para mim, não mandou fazer nada. Nunca houve. Quer dizer, o que ele quer passar para a população agora é que o presidente não sabotou o processo de vacinação. Quando a gente tem registros do próprio presidente, voz dizendo que mandou cancelar. Tem declaração do presidente de outubro de 2020 dizendo: já decidi que não vai ter compra de qualquer vacina agora. E aí chegamos no episódio da Pfizer, né? Deixa eu até ver se está aqui na lista do Renan Calheiros também. E está, eu ia citar, por meio do embate que houve entre o senador Alessandro Vieira e o Eduardo Pazuello. O Pazuello disse: o governo Bolsonaro não tinha como comprar a vacina da Pfizer sem autorização do Congresso. Ele se fiou nessa desculpa esfarrapada. Eles criaram a posteriori uma alegação para o atraso federal no fechamento do acordo com a Pfizer para tentar legitimar a estratégia errada que eles haviam escolhido, que era da imunidade de rebanho, que não vai precisar de vacina. Já fechamos ali com a vacina de Oxford da AstraZeneca, então tá bom, vamos empurrando o resto com a barriga, né? Afinal é uma gripezinha, afinal quem não encara é maricas, é frouxo, tem que encarar de peito aberto. Esse era o discurso do bolsonarismo. E aí o relator da CPI diz que o presidente da República e Pazuello reclamavam, depois de meses, né, publicamente das cláusulas da Pfizer para tentar legitimar o atraso, mas não citavam a necessidade de uma lei. E afirma Renan Calheiros, ao contrário, eles retiraram esse dispositivo do anteprojeto da medida provisória 1026. Né? Tá aí a declaração do próprio senador que vai escrever o relatório. Não é porque não é questão de gostar ou não gostar do Renan Calheiros. Ele está lá no posto porque ele é senador e ele vai escrever o relatório. E quem tem que responder por ações e omissões é o governo. Ele vai ficar explorando aí por meio da sua claque microfonada, gente rasteira, que não tem nem habilidade para fazer análise, esse binarismo, né? Ah, se você não está comigo, você está com o Renan. Se você não está comigo, você está com o Lula. Se você não está comigo, você é de esquerda. Como se o cidadão não pudesse ter a sua opinião independente sobre as ações e omissões de cada um dos representantes, independentemente de com quem eles competem. A gente assiste a esse circo em que um tenta limpar a própria sujeira na sujeira do outro. E a gente expõe aqui quais são os fatos e quais são as responsabilidades pelas omissões deliberadas, por exemplo, de socorro à população brasileira. Então entramos aqui no embate do Alessandro Vieira, está de parabéns o senador, com o general Eduardo Pazuello. Eu tinha separado alguns vídeos, produção, está na ponta aí da agulha para soltar? Pode soltar o primeiro, se puder. Vossa Excelência, tem conhecimento de que as propostas da Pfizer tinham prazo para resposta? As discussões com a Pfizer foram abertas o tempo todo, com telefonemas, com trocas de... A pergunta não foi essa, senhor ministro. Sim, o prazo era mantido e as discussões eram renovadas. Só que nós não podíamos comprar sem autorização da lei. Os e-mails apontam que Vossa Excelência só se manifestou diretamente nesse debate em fevereiro de 21. Esse suposto obstáculo legislativo só começa a ser referido em meados de novembro. Qual foi a ação adotada por Vossa Excelência para remover esse suposto obstáculo legislativo? Além da pressão junto à empresa para que ela recuasse nas suas cláusulas, que foi constante. Então, foi constante o trabalho de negociação e pressão para mostrar que o Brasil não merecia aquele tipo de tratamento. Nós não somos um país caloteiro. O mesmo tratamento de mais de 100 países, segundo o presidente da Pfizer. Isso é a posição da Pfizer. O nosso país é um país soberano. Isso é fato, que já foi declinado nessa CPI. Um país soberano. À época, só queria lembrar que... Como esse conceito deformado de soberania... Como o senhor coloca... Tem uma participação muito grande no caos que nós vivemos.
Pois não. O senhor imagina que o Estado de Israel não é um Estado soberano? Que Não. o primeiro-ministro de Israel é um gestor que despreza a soberania do país dele? Não, eu não falei isso. Isso é o senhor que está falando. Não, o senhor está falando Não, é por o senhor que está dedução. falando. Eu não falei de Israel. Porque, veja, o senhor se coloca numa Mas eu situação não de falei de defensor da Israel, foi o soberania. senhor que falou. A sua função nesse processo, e talvez o senhor não tenha compreendido ao longo de todo esse tempo, Pois não. era preservar vidas. Para preservar a soberania, tínhamos certamente vários outros órgãos. Muito bem, o nosso país, naquele momento, não tinha amparo legal para contrato. O senhor apresentou proposta de correção? A minha posição com a Pfizer é que ela flexibilizasse para o Brasil, já que nós não tínhamos lei para aquilo. Em dezembro, na assinatura do MOU, nós não tínhamos nem a assessoria jurídica nos apoiando. Nós assinamos o MOU contra as assessorias jurídicas da CGU e da AGU. Isso é uma posição do Ministério, posição de vanguarda, assina independentemente da jurídica. Isso foi uma decisão minha. Diretamente sua. Minha. Não sei se quem daqui tomaria essa decisão. Eu tomei. Com relação ao suposto obstáculo legislativo, qual foi a ação concreta que Vossa Excelência adotou? Vossa Excelência solicitou uma mudança? A proposta de uma medida provisória em meados de dezembro. Vossa Excelência já informou aqui nesta CPI que parte do governo se colocou contra e por isso não tivemos a edição da medida. Parte do governo, eu coloquei, não houve consenso. Quem discordou, senhor ministro, na condição de testemunha? Foram discussões das jurídicas, todas as jurídicas que envolvem o processo se colocaram desta forma, de que deveria vir pelo Congresso Nacional. Então houve um consenso? Não houve consenso para assinar. Haja sabão, general Eduardo Pazuello. Está muito bem o senador Alessandro Vieira trazendo para o chão a cronologia dos fatos, que era o que eu estava cobrando aqui. Então ele pergunta sobre as propostas da Pfizer, que começou a negociação em maio e fez a primeira proposta oficial em agosto. E aí o general Eduardo Pazuello se agarra a essa alegação que surgiu no bolsonarismo meses depois, quando aumentou a pressão. E ele aponta: o senhor general Eduardo Pazuello só se manifestou nesse debate sobre o que ele bem chama de suposto obstáculo legislativo em fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021. A primeira proposta da Pfizer foi feita em agosto. Ia chegar a vacina a partir de dezembro, 1,5 milhão, né, que foi até reformulado ali na segunda proposta, ainda no mesmo mês de agosto. Teríamos 1,5 milhão de vacinas já em dezembro, 70 milhões até o final desse ano, número que seria turbinado porque houve depois uma produção em massa. Muito bem, e aí ele coloca: o suposto obstáculo legislativo só começa a ser citado, referido, como ele fala, em meados de novembro. Falei isso aqui semanas atrás nesse programa. Então passou agosto, setembro, outubro e metade de novembro. Isso desde a primeira proposta, não é nem desde o começo da negociação, porque a negociação supostamente começou em maio, abriu a porta ali do contato. Veio a proposta oficial, foi ignorada, de acordo com o representante da Pfizer, fez outra, mandou uma carta em setembro, e aí chegamos a novembro. Só em meados de novembro eles começam a falar num suposto obstáculo legislativo. O que acontece entre agosto e novembro? Brasileiros morrem. O que acontece? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, morre cada vez mais brasileiros por dia. Chegamos a ultrapassar a marca de 4 mil brasileiros mortos por dia, sem que a vacina da Pfizer tivesse chegado ao país. Vacina que podia chegar, repito, a partir de dezembro. Então o senador vai colocando ali o papo no chão e o Pazuello vai falando de burocracia. Não, veja bem e tal, depois eu fiz a proposta. Quando fez a proposta? Meados de dezembro. A proposta de uma MP, falei no programa, o governo poderia, desde o começo, se tivesse a dimensão e a responsabilidade em relação à pandemia, deveria ter feito, se o problema era esse, um pedido ali, um estabelecimento de uma medida provisória para lidar com aquela situação, trazer a público o problema, como fez o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, muito bem citado pelo senador. Trouxe a população, estou conversando aqui com os representantes da Pfizer 5 vezes por dia, às vezes ligo de madrugada, 2 horas da manhã. As entrevistas do Netanyahu estão aí à disposição também, se os parlamentares quiserem usar na CPI. É um comportamento completamente contrário ao do presidente Jair Bolsonaro. E aí, em determinado momento, o senador diz muito bem a sua função, e parece que o senador não entende, que o
o ex-ministro não entendeu até hoje. Era preservar vidas. Para preservar a soberania, temos vários outros órgãos, porque o bolsonarismo se ancora nessas bandeiras, né? Não, é a preservação da soberania, como se o mundo inteiro estivesse conspirando aqui contra o Brasil e eles fossem os salvadores da pátria. Ora, os outros países receberam a proposta da Pfizer e fecharam o acordo e estão controlando a pandemia, como é o caso de Israel, que já deixou de lado a obrigatoriedade do uso de máscara, assim como os Estados Unidos. Nova Zelândia está aí também, dando show para 50 mil pessoas. Portugal conseguiu reduzir em 3 meses a 0 o número de mortes. Então faz muito bem o senador Alessandro Vieira e a gente ainda tem mais trecho dele, mas é melhor fazer a janela primeiro, Fábio? Não, vamos fechar o assunto. Vamos fechar, pode fechar. Mais uns 4 minutinhos? Mais uns 4 minutinhos. Vamos Pode lá. colocar aí mais um trechinho, então, do Alessandro Vieira. Eu acho que a gente tem mais um, não é isso, produção? Tem. Foi uma análise de um outro julgamento passado. Analisado o cidadão, se dizia que ele não possuía um histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou doentio, ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido por um desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica 15 burocrática. segundos. Cumpria ordens sem questioná-las, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem ou mal que pudessem causar. Essa análise foi feita com relação a Eichmann, em julgamento feito, salvo engano, em 67 em Israel, onde se apreciava a participação dele na chamada solução final contra os judeus. 62, me corrige aqui o professor Randolfo Rodrigues. Faça essa referência, senador, ex-ministro Pazuello, porque muito claramente nos contatos em que tivemos, Vossa Excelência não se portou com desrespeito à vida. Pelo contrário, lhe solicitei por telefone respiradores para o estado de Sergipe e o senhor conseguiu dar atendimento super célere, salvou vidas naquele estado. Mas dentro do conjunto da obra, do exercício de uma política pública de saúde, infelizmente o senhor falhou. E eu tenho absoluta convicção que não falhou por decisão sua. Não consigo entender que diabo de dever, de lealdade, Vossa Excelência, imagina ter, que faz com que acoberte o verdadeiro autor das ordens que o senhor seguiu. Isso é lamentável. Obrigado, senador. Olha aqui, depoimento forte e preciso por parte do senador Alessandro Vieira, citando ali a obediência de Eichmann, o tenente-coronel da Alemanha nazista, um dos organizadores do Holocausto. Que obediência é essa? Eu tenho apontado, quem acompanha esse programa sabe que eu chamo a atenção para esse aspecto moral do comportamento humano por parte desse pessoal que topa tudo em termos de subserviência para manter uma boquinha. Então, ele chamou a atenção para aquela obediência que gera mortes na ponta da linha. A pessoa está obedecendo, mas está descumprindo os princípios morais que deveria cumprir. Que tipo de obediência é essa? Em que a pessoa deixa de lado os valores mais tradicionais, mais elementares para a civilização, para seguir um líder. Esse programa a gente costura aqui todos os pontos, e eu citei outro dia o trecho, né, do Hayek, Prêmio Nobel de Economia em 74, do livro dele, O Caminho para a Servidão, de 44, aquele capítulo, Por que os piores chegam ao poder, que fala justamente que para ser um auxiliar útil, o indivíduo deve estar preparado para violar efetivamente qualquer regra moral de que tenha conhecimento, se isso parecer necessário à realização do fim que lhe foi imposto. Como o chefe supremo é o único que determina os fins, seus instrumentos, ou seja, aquele pessoal que está atuando a serviço dele, não devem ter convicções morais próprias. Cumpre-lhes, acima de tudo, votar uma fidelidade irrestrita à pessoa do líder. Em seguida, o mais importante é que sejam desprovidos de princípios e literalmente capazes de tudo. Fecha o aspas. Então está descrevendo ali o comportamento dos instrumentos humanos dos regimes totalitários. É esse comportamento que tem o general Eduardo Pazuello? É isso que, com o exemplo do Eichmann, o senador Alessandro Vieira está apontando. Eu já entrevistei o general Brito, por exemplo, dizendo, e ele disse, não é para seguir toda a ordem. Se a ordem contraria aqueles princípios mais elementares, basilares, morais, constitucionais, ela não deve ser cumprida. E o senador apontou que o general Eduardo Pazuello estava ali sendo obediente de uma maneira que resultou em morte na população brasileira com a sabotagem do processo de vacinação. Teria muito mais para falar, mas a gente precisa tocar o barco. Vamos lá. 4h34. Já que a gente falou de Israel, eu só queria complementar, porque nesse embate
do general Eduardo Pazuello com o senador Alessandro Vieira, Israel também foi citado num outro momento, em que o senador estava contestando, como eu fiz aqui no programa, a alegada preocupação do governo Bolsonaro com dinheiro, no caso das vacinas, acima da preocupação com as vidas. E aí o senador afirmou para o ex-ministro que ele errou ao não estabelecer como prioridade a defesa da vida. Abro aspas para ele. Talvez o fato de a sua formação esteja distante do quadro da saúde, Vossa Excelência está equivocada. A Constituição brasileira coloca como valor máximo a defesa da vida. No exemplo de Israel, que serve de referência para o governo brasileiro, o diferencial foi exatamente que o primeiro-ministro compreendeu o valor máximo da vida, acelerou as compras, negociou pessoalmente e garantiu que seu país fosse vacinado em grande proporção. Com todo respeito, Vossa Excelência errou. Fecho aspas. Deixou ali o general Eduardo Pazuello sem palavra, falando a verdade a respeito dele e a verdade a respeito do que aconteceu em Israel, porque o primeiro-ministro está acostumado a viver uma guerra. Foi uma guerra diferente contra um inimigo invisível, ele está acostumado a levar foguete e míssil ali no território israelense. Tem lá o escudo antimíssil israelense para reagir a tudo, está acostumado a defender a população. E soube defender em relação a um vírus. Aqui não, ficaram ali alegando problema financeiro, quando não há problema financeiro, e alegando a posteriori, claro, porque a estratégia era outra, já repeti aqui. E quando não há problema financeiro algum, para torrar dinheiro nas férias. Quando não há problema financeiro algum, para deixar 30 bilhões de reais para o Centrão no orçamento, que agora é amiguinho do general Augusto Heleno. Falava mal, agora fala bem, né? Mudou a sua opinião. Antes era, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Substituindo a palavra ladrão da música original eternizada pelo sambista Bezerra da Silva por Centrão. Você vê o que se pensava a respeito dele. Depois vira parceiro fiador do governo no Congresso para o presidente não sofrer impeachment. Aí não existe isso, é diferente, aquilo lá era campanha, etc. Quer dizer, é o que eu perguntei sobre o general Eduardo Pazuello, sentimento de honra. Você se guiar baseado em princípios morais e valores, está em falta aí. Esse pessoal está com outras coisas como prioridade. E fez bem o senador em apontar isso, Fábio.